Olá, tudo bom? Seja bem-vindo a mais uma aula. Vamos fazer as correções das atividades propostas na aula anterior, logo depois da vinheta. Página 54, questão 1. Temos: se o ponteiro dos minutos de um relógio mede 12 centímetros, o número que melhor aproxima a distância em centímetros percorrida por sua extremidade em 20 minutos é. Considere π 3,14. Bom, 20 minutos nós sabemos que é 1/3 da hora. Então vai ser 1/3 de 360 graus ou 1/3 do comprimento. Como ele está falando aqui que o raio tem 12 centímetros, porque ele falou do raio? Porque ele disse que o ponteiro dos minutos ele tem 12 centímetros. Então, já que é o ponteiro dos minutos que vai estar girando, significa dizer que o raio tem 12 centímetros. Nós vamos calcular então 2πr, ou seja, 24π, e aí vai tomar 1/3 disso, ou seja, 24 dividido por 3, 8π. Como π é 3,14, vai dar 24 vezes o 24 e fração, porque aí você vai ter 8 vezes 3,14, que na verdade dá 8 vezes 4, 32, 112, então 1,12 com mais 24, 25,12 aproximadamente. Veja então que a alternativa que mais se aproxima é essa, a letra B. Quer ter precisão? Aí você faz o cálculo. Mas o que eu estou fazendo com você aqui é um cálculo mental para te mostrar que às vezes nós podemos fazer aqui. Poderíamos até usar uma aproximação para π igual a 3, que aí chegaríamos em 24. E aí você vê qual é a alternativa que mais se aproxima de 24, esse 25,1. Então se eu usar o 3,14, é claro que eu vou me aproximar ainda mais desse daqui, tá bom? Agora olha aqui os cálculos, e aí como eu falei, ó, 8π, tá vendo aqui? E aí 8π, 25,12, alternativa a letra B. A questão 2, uma das primeiras estimativas do raio da Terra é atribuída a Eratóstenes, estudioso grego que viveu aproximadamente entre 275 e 195 a.C. Sabendo que em Assuã, cidade localizada no sul do Egito, ao meio-dia do solstício de verão, um bastão vertical não apresentava sombra. Eratóstenes decidiu investigar o que ocorreria nas mesmas condições em Alexandria, que é uma cidade no norte do Egito. Então aqui temos Alexandria, Assuã. O estudioso observou que em Alexandria, ao meio-dia do solstício de verão, portanto no mesmo horário, um bastão vertical apresentava sombra e determinou o ângulo θ entre as direções do bastão e de incidência dos raios de sol. O valor do raio da Terra, obtido a partir de θ e da distância entre Alexandria e Assuã, foi de aproximadamente 7.500 km. O mês em que foram realizadas as observações e o valor aproximado de θ são... Bom, primeiro lugar, aí ele diz aqui também, né? Note e adote distância, distância estimada por Eratóstenes entre Assuã e Alexandria, aproximadamente 900 km. E use também aqui o π igual a 3. Aí o que é que nós vamos observar aqui? Quando ele disse aqui que a distância entre Alexandria e Assuã foi de aproximadamente 7.500 km, nós vamos ter que o raio é 7.500 km aqui. Tá vendo? 900 km foi a distância estimada por Eratóstenes entre Assuã e Alexandria. Então, essa distância aqui. Como esse ângulo aqui, já que os raios são paralelos, a incidência são raios paralelos, e esse ângulo é θ, então esse ângulo aqui também é θ. Daí nós poderemos fazer o seguinte. Nós poderemos usar aqui uma regra de 3, então 360 graus, que é o ângulo completo, está para θ, que é o ângulo que se quer descobrir, assim como 2πr, que é o comprimento total, está para 900, que foi o comprimento aqui, ou seja, a distância entre as cidades. Então, resolvendo a regra de 3, encontraremos aproximadamente 7 graus. E isso tem aqui e aqui. Agora, por que a resposta vai ser junho com 7 graus?
porque o solstício de verão no hemisfério norte, que é onde se encontra Alexandria, ocorre em 21 de junho. Então a gente sabe que o solstício de verão aqui vai acontecer em dezembro, por exemplo, lá vai acontecer em junho, ok? Então ali, letra A. Item 3. O dispositivo de segurança de um cofre tem o formato da figura abaixo, onde as 12 letras A, B, C até L estão igualmente espaçadas. O ângulo central entre duas letras vizinhas é o mesmo, o que significa dizer que temos aqui 30 graus, né? Porque se temos 360 dividido por 12, dá 30 graus para cada um. Para abrir o cofre são necessárias 3 operações. Girando o disco menor de acordo com as seguintes instruções a partir da posição indicada. 2/3 de π no sentido anti-horário. Π sobre 3 é 60 vezes 2, 120, ou seja, teremos aqui 120, positivo, né, porque ele falou sentido anti-horário. 3 meios, ou seja, 270, né, no sentido horário. Então ele foi 120, aí eu vou retirar 270 porque é no sentido horário, então fica negativo. E 3/4 de π no sentido anti-horário, ou seja, 135 aqui positivo. Deixa eu colocar aqui embaixo para não ficar por cima da figura. Então 135. Então na verdade nós temos positivo 255 menos 270 vai dar menos 15. Isso está aqui. A alternativa ao que? Letra A, né? Ponto médio entre L e A. Tá vendo? Então bastou observar a questão aqui do sentido, se é horário ou anti-horário, para saber se é positivo ou negativo. Transformou radianos em graus, por exemplo, que fica simples assim. Tudo bem? Conferindo, aqui estão todos os cálculos que eu fui citando já. E a alternativa de fato, letra A. Próxima questão. O menor ângulo formado pelos ponteiros de um relógio que marca 16 horas e 44 minutos é igual a 16 horas e 44 minutos. Tá ficando ruim, deixa eu botar aqui vermelho. 16 horas e 44 minutos. O ponteiro estaria mais ou menos assim. Um pouquinho abaixo. Então veja só, aqui menor ponteiro da hora, esse aqui maior ponteiro dos minutos. Não está exatamente no 45, um minuto antes. Aí, observe, nós podemos fazer a regra de 3, como já vimos nas aulas passadas. Podemos usar aquela fórmula do 30 graus vezes a hora menos 5,5 vezes o minuto, né? Então 5,5 vezes 44. Podemos fazer, portanto, essa diferença aqui, que seria 480 menos 5,5 vezes 44 vai dar 220 com mais 22, 242. Então, olha só, 242. 480 menos 242 dá 238. Só que como é maior que 180 graus e ele quer sempre o menor ângulo, então eu não vou pegar o 238. Eu vou observar o que é que falta para 360. Isso dá 122. 238, 122. Confere. Agora, observe. Como que eu poderia chegar a essa solução de 122 graus, que é letra E, que você já está vendo aqui, 122 graus. Como que eu poderia chegar aqui também? Ó? Observe que entre a hora e a outra você tem 30 graus, então 30, 90, 120 já tem aqui. Ou seja, você já elimina essas alternativas, tá vendo? Então só na observação aqui dos ponteiros você já tem 120. Aqui tem 30 graus se fosse para o 45. Como tem 1 minuto a menos, ou seja, você tem 4/5. 4/5, então você tem 24 minutos. Então observe, já temos aqui 90 com mais 24, 114. E está faltando esse pouquinho aqui. Só que o 114 já está próximo, aqui já falta pouco. Então está mais próximo desse ou desse. Claro que está mais próximo do 122. Concorda? Vou repetir, ó. 30 graus, 60, 90. Aqui, se ele tivesse exatamente aqui em cima, ele seria 120. Mas como ele está um pouquinho menos, ele tem
30 graus dividido em 5 partes dá 6 graus para cada minuto. 4 minutos, 24 graus. Aqui o ponteiro já andou 44 minutos de 1 hora. Então ele está em mais ou menos 3 quartos. Não é? Se fosse 45 seria exatamente 3 quartos. Como está em 44 minutos, está um pouquinho a menos. Então você dá para fazer uma estimativa. É isso que eu quero que você pense assim, que, poxa, lá na hora de marcar eu não preciso fazer os cálculos todos. Eu posso raciocinar aqui e aí vai depender da sua habilidade para você chegar mais rápido ou não na resposta, ok? Então, conferindo aqui os cálculos, né, usando a regra de 3, todo o processo, para mostrar, olha, deu 122 graus de fato. Item 5 agora. Retomar aqui no marca-texto. Se g de x é isso aqui tudo e g de x é 0, sabendo que beta é 3π sobre 2, faço o cálculo aqui. Descubra o valor de x. Então, x vale... Observe aqui comigo um detalhe. Cosseno de beta. Ele deu beta que é 3π sobre 2, ou seja, 270. Quanto é o cosseno de 270? 0. Quanto é o seno de 270? Menos 1. Então, nós vamos ter x ao quadrado menos 1 igual a 0. Se x ao quadrado menos 1 é 0, é porque x é mais ou menos 1. Letra D. Tá vendo? Fala a verdade, muito mais simples que o que você imaginava, não é? Então, olha aqui as opções. Letra D. Item 6. Uma circunferência cuja medida do raio é 8 metros, raio 8 metros, é dividida em 7 arcos de comprimentos iguais. Usando-se o valor 0,4338 para aproximação do seno, observe que foi do seno. Então, para uma aproximação do seno de π sobre 7, a medida em metros da distância entre as extremidades de um desses arcos é um número situado entre. Chamar a atenção aqui um detalhe. Ele pediu a distância entre as extremidades. Então ele está querendo uma linha reta. Ele não está falando dessa linha curvada aí sobre a circunferência. Tá bom? Ele não está falando do caminho percorrido por um ponteiro do relógio, por exemplo, como foi na questão anterior. Então ele está querendo a distância. Se ele está querendo a distância, é interessante que a gente trace a circunferência e trace o triângulo aqui para que a gente possa enxergar. O que ele está querendo é esse segmento aqui, reto, entre esse segmentozinho aqui, ó, AB. Tá vendo? Então ele pegou o ângulo total, que é 2π, dividiu em 7 partes. E aí ficamos aqui, então, com um arco de 2π sobre 7. Então, um arco de 2π sobre 7, que é a circunferência total dividida em 7 partes. Acontece que aqui ele pega esse triângulo retângulo, isso aqui vale o raio, ele quer essa distância AB, mas se esse ângulo aqui, esse arco vale 2π sobre 7, então esse pequenininho aqui vale apenas π sobre 7. Então nós vamos usar o triângulo retângulo, vamos descobrir o segmento BM primeiro, e aí vamos fazer seno, que nós conhecemos, porque a questão deu, seno de π sobre 7 é cateto oposto, que é BM, sobre a hipotenusa, que é 8, tá vendo? Como seno de π sobre 7 é 0,4338, substitui, e BM será 8 vezes 0,4338, que deu 3,4704. Só que isso é o valor de BM, significa dizer que AB é o dobro disso. Portanto, 6,9408. 6,9408 é maior do que 6,94, é menor do que isso, menor do que isso. E observe que de fato ele está entre 6,94 e 6,95. Tudo bem? Espero ter te ajudado. Próximo item. Tangente de A, tangente aliás, se uma tangente de um ângulo, isso aqui deveria ter um x aqui, tá certo, gente? Ficou faltando, ó. Se a tangente de x é igual a A, e x é um ângulo de π sobre 2 a π, ou seja, x é um ângulo do segundo quadrante. Lembre-se que quando tiver isso aqui, você tem que observar logo qual é o quadrante que ele está localizado. Então, x é um ângulo do segundo quadrante, a tangente de x vale A. E o seno de x mais o cosseno de x vai valer quanto? Essa é a pergunta. Bom,
Relação entre seno de x e cosseno de x, nós temos a relação trigonométrica fundamental, tá lembrado disso? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. E aqui, se a tangente de x vale a, então é porque o seno de x sobre o cosseno de x é igual a a. Ou seja, nós vamos escrever o seno de x em função do cosseno de x. Então nós diremos que o seno de x é a vezes cosseno de x. Pega esse seno de x, substitui aqui nessa função e teremos a ao quadrado vezes o cosseno ao quadrado mais o cosseno ao quadrado que veio daqui igual a 1. Então, aqui foi empregado a relação trigonométrica fundamental. A ao quadrado vezes cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Colocando o cosseno ao quadrado em evidência, teremos a ao quadrado mais 1 que veio daqui. Passa isso que está multiplicando para lá, vai ficar dividindo. Sendo assim, o cosseno ao quadrado é igual a 1 sobre a ao quadrado mais 1. Mas cosseno de x será mais ou menos a raiz quadrada disso. Então, raiz quadrada de 1 dá 1. A ao quadrado mais 1 permanece na raiz e tomaremos o sinal negativo, pois o ângulo pertence ao segundo quadrante. Se lembra que eu falei disso aqui? Pois é, se o seno é a cosseno x, substitui agora o cosseno que acabamos de encontrar aqui e assim determinaremos o valor do seno. Seno x é igual a menos a sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais 1. Então, quem é o seno x mais o cosseno x? É menos a sobre raiz de a ao quadrado mais 1 mais isso aqui, menos 1 mais raiz quadrada de a ao quadrado mais 1. Observe que os denominadores são iguais, então tirando o MMC ele se mantém e teremos no numerador menos a menos 1 ou menos 1 menos a, como está aqui na letra A, tanto A, né? Vamos nessa. As questões 8, 9 e 10, lembre-se que nós fizemos na aula de quarta-feira da semana passada, ou seja, no dia 18 de novembro. Então, pularemos agora para a questão 11. Isso aí. Então, aqui comigo. A figura abaixo representa a circunferência trigonométrica, cujo raio mede 1. Isso aqui ele falou porque quis ser generoso, a gente já tem que saber disso, tá certo? As medidas dos arcos AB, CD e EF são todos iguais a π sobre 6, ou seja, 30 graus. Agora, se x, y e z são números positivos e representam, respectivamente, as medidas dos arcos trigonométricos AB, AC e AF, tá vendo? Então, AB, depois ele tomou, vou fazer por fora aqui mesmo, AC, e depois ele tomou um AF, veio até aqui. Ou seja, daqui para aqui 30, daqui para aqui 30. Então, quanto é esse arco até aqui, voltando assim, esse arco aqui vai ser 150. E esse arco até chegar aqui dá 270 com mais 30, 300. Então, 30, 150, 30 AB, 150 AC, 300 AF. Então, agora é só você calcular seno de 30, seno de 150, seno de 300, cosseno de 30, cosseno de 150 e cosseno de 300. Encontra tudo isso fazendo a redução ao primeiro quadrante, ou seja, o que vimos na aula anterior sobre simetria. Então, encontraremos os simétricos deles lá no primeiro quadrante, substituiremos, aqui estarão então as respostas. Seno de 30, 1 sobre 2. Seno de 150, 1 sobre 2 também. Seno de 300 menos raiz de 3 sobre 2. Lembre-se que 300 quarto quadrante, o seno é negativo. Aí vamos para o cosseno. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 150 é menos o cosseno de 30, ou seja, menos raiz de 3 sobre 2. E cosseno de 300, positivo 1 sobre 2. Esse aqui, esse, você pode eliminar com esse. E aí você vai ter 1, 2, 1, 2, 3 vezes o 1 sobre 2, ou seja, 3 sobre 2, menos raiz de 3 sobre 2. Então, poderemos escrever assim, separado, ou 3 menos raiz de 3, tudo isso sobre 2. Tá bom? Alternativa aqui, ó, letra C. Questão 12, a última questão dessa parte, então da página 56, questão 12.
Assinale o que for correto. Seno de π sobre 4 é igual a seno de 7π sobre 4. Π sobre 4 é primeiro quadrante. 7π sobre 4, quarto quadrante. Sinais diferentes, portanto, essa alternativa está claramente falsa. O arco de um rad é menor que 54 graus? Claro que não. Um rad vale aproximadamente 57 graus. Então está errado, porque ele é 57,3, como você está vendo aqui, que a gente usa às vezes uma aproximação de 57, né? Então claramente está falso. Um ângulo agudo formado pelos ponteiros de um relógio, quando ele marca 1 hora e 20 minutos, é 80 graus. Bom, podemos de novo fazer então um relógio, fazer um esboço, ou usar a fórmula. 1 vezes 30 dá 30, 20 vezes 5,5 dá 110. 30 menos 110 dá menos 80, mas como na fórmula que eu acabei de pregar a gente pega o módulo, então resposta 80, portanto verdadeiro, tá bom? Pode fazer o desenho que você acha rapidamente também, pode usar a regra de 3, pode usar um raciocínio lógico aí para você agilizar bastante, ou usar a fórmula que foi o exemplo que eu dei aqui. E tem, olha aqui o complemento da alternativa, tá bom? Item 8 agora. Uma circunferência tem 28 centímetros de diâmetro. Olha aí a atenção na hora da leitura, porque o raio vai ser, portanto, 14. A medida do ângulo central correspondente a um arco de 12 centímetros de comprimento é menor que um rad. Vamos ver nos cálculos aqui. Ângulo central, olha só. Vocês já observaram quantas vezes já usamos regra de 3 nesse assunto? Veja como a regra de 3 é um conteúdo bem importante, sobretudo a regra de 3 simples, que a gente usa inúmeras vezes. Por exemplo, não fizemos nenhuma com regra de 3 composta, que isso não cabe aqui. E a regra de 3 simples é toda hora, tá bom? Então, ó, ângulo central 2π, o arco total 2πr, ou seja, comprimento total 2πr. Como o diâmetro é 28, o raio 14. E aí ele está dizendo que tem um arco de medida aqui 12 centímetros de comprimento. Então, se o comprimento total é 24π, ou 28π, desculpe, então o comprimento de 12 vai ter quanto de ângulo? Então, é só resolver a regra de 3, você vai encontrar 6 sobre 7. Como 6 sobre 7 é menor que 1, então, de fato, a alternativa correta deu menor que 1 rad, deu 6 sétimos. E 6 sétimos é menor que 1. Próxima alternativa, eu já descobri ali sem querer. A primeira determinação positiva de um arco de menos 13π sobre 4 é 3π sobre 4. Se lembra como a gente faz essa primeira determinação positiva para rad? Foi a penúltima ou antepenúltima aula nossa, não tenho convicção aqui agora, né? Mas acho que foi lá para o dia 11, me parece dia 11, dia 12 agora. Então, não importa isso, vamos lá. 4, nós vamos fazer 4 vezes 2π dá 8π. 8π é menor, 16π ultrapassou, então beleza. Então 16 menos 13, 3. Então de fato 3π sobre 4, alternativa correta. Fácil de fazer, né? Foi mais difícil eu me lembrar a data do que responder. Prontinho então, alternativas 4, 8, 16. Aí, quando finalizamos essa atividade aí, encerrando o módulo, portanto, eu passei, encerrando o módulo não, viajei, encerrando o conteúdo, esse capítulo do módulo, aí eu pedi para que vocês pegassem o caderno de atividades e resolvessem algumas questões. A primeira delas foi a questão 20, que está lá na página 34. Essas questões aqui do caderno de atividades, todas elas nós fizemos já algum modelo parecido nas aulas anteriores, tá bom? Então, x igual a π sobre 2. É só você substituir em todo lugar que tem x, ó, tá bom? Substitui e calcula depois. Então vamos lá. Cosseno de 2x, então vai ficar 2π sobre 2. Simplifica, simplifica. Quanto é cosseno de π? Menos 1. Seno de 90, 1. Embaixo, 4 vezes π sobre 2. Cortou, cortou, 2π. Tangente de 2π, 0. Π sobre 2 dividido por 2 dá π sobre 4. Tangente de π sobre 4 dá 1. Então, menos 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 dividido por menos 1, 0. Ok? Fizemos uma questão bem parecida com essa. Próxima questão. Calcule o valor da expressão quando o cosseno é menos 4/5 e a tangente é positiva. Veja, onde é que o cosseno é negativo e a tangente positiva?
terceiro quadrante, não é? Então, se o cosseno é negativo, para que a tangente seja positiva, o seno também tem que ser. Outra coisa, se lembra que eu falei do cosseno 4/5, então o seno é obrigatoriamente 3/5, se lembra disso? Que eu fiz um triângulo retângulo até, e aí eu falei, olha, se um cateto é 4 e a hipotenusa é 5, então obrigatoriamente o outro cateto será 3, e vice-versa. E falei para vocês memorizarem, além desse 3, 4, 5, que tem que memorizar os 5, 12, 13, que são triângulos que nós vamos usar de forma recorrente. Pois é, então de cabeça a gente já sabe que o seno vale 3/5. Porém, como tem que estar no terceiro quadrante, então será menos 3/5, tá bom? Então a gente acha o número, depois a gente analisa o sinal. Então, olha aqui, pode fazer o cálculo mentalmente, como eu falei, vir direto para aqui, mas se você por acaso se esquecer, você usa a relação trigonométrica fundamental. Então, se o seno é menos 3/5, a tangente será menos 3/5 sobre menos 4/5, menos por menos mais, denominadores iguais eu elimino, resposta 3/4. Agora é só substituir, encontraremos 2 vezes 3/4 e 1 mais 3/4 ao quadrado. Daí teremos aqui 6/4, ou já direto 3/2, né? E aqui 1 mais 9 16avos, que vai dar 24 25avos. Ok? Próxima questão. Calcule o valor de K, que verifica simultaneamente as igualdades. E aí nós vamos substituir o seno x e o cosseno x. Daí teremos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, relação trigonométrica fundamental. Então, K menos 1 ao quadrado, 3 menos K ao quadrado. K ao quadrado menos 2K mais 1, 9, desculpe, essa raiz sai com esse e fica 3 menos K ao quadrado. Ia fazendo, esquecendo da raiz. Então, K ao quadrado menos K ao quadrado elimina, menos 2K mais 4 igual a 1, passou para lá, 1 menos 4 menos 3. Multiplicou tudo por menos 1, K é 3 sobre 2. Se A é igual ao seno de x sobre 2, menos 4 vezes cosseno de 2x e x vale π, determine o valor de A. Fácil demais, ó. Traz aqui o valor de x, teremos seno de 90, 1. Cosseno de 2π, 0. 1, aliás. Pensei nisso seno. Olha, vou corrigir. Seno de π sobre 2, seno de 90, 1, tá aqui. Menos 4 vezes cosseno de 2π, 1. Então, 1 menos 4 menos 3. Pronto, agora está correto. Olha a resposta, menos 3. Ok? Última questão, deu o seno, deu o cosseno, pede P. Vamos fazer novamente relação trigonométrica fundamental. Aqui, substitui, eleva ao quadrado. Esse com esse sai, fica P sobre 4. P menos 2 sobre 4. Então, P mais P menos 2 igual a 4. Elimino aqui os denominadores. 2P igual a 6, porque esse vai passar para cá. P vale 3. Ok? Prontinho. E a mensagem do dia. Dizem que quando é para dar certo, até os ventos sopram a favor. Esse foi um pensamento meu quando eu estava para fazer o vestibular. Eu pensava muito quando Deus quer e quando a gente tem um pensamento positivo, todo o universo conspira para que isso aconteça. Então a gente deve fazer nossa parte, mas a gente tem que ter também fé. E sobretudo ter fé, tá bom? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Tchau!